E a força-tarefa da Lava Jato aqui em São Paulo surpreendeu. Não sei qual é a opinião aí dos colegas, mas nessa hora aqui, denunciar o ex-presidente Lula, nova denúncia contra ele, e o irmão dele, o Frei Chico. Aliás, o Frei Chico foi o responsável por colocar o Lula, né, na política. Sim. Ele mesmo conta, né, que ele gostava de falar de futebol, de cachaça e tal, e o irmão falou, olha, você tem potencial para ser diretor do sindicato. Foi assim que ele começou a vida pública dele. Mas o irmão dele, o Frei Chico, teria recebido dinheiro da Odebrecht, né? Ele prestou consultoria para a Braskem, que é da Odebrecht, no início dos anos 90, e o contrato foi encerrado quando o Lula foi eleito em 2002. E o Lula foi incluído na denúncia porque a Odebrecht obteve benefícios junto ao governo federal durante as gestões do PT. Isso aí já não está superado, não, hein? É que o que o Ministério Público diz é que esses pagamentos, eles eram realizados ainda antes do Lula se eleger presidente da República em 2002, porque havia uma dificuldade de relacionamento com os sindicatos. Então o Frei Chico fazia essa intermediação da Odebrecht com o sindicato. E a partir de 2003, segundo o Ministério Público, nem o Frei Chico, nem o ex-presidente Lula e nem a Odebrecht teriam conseguido provar que a consultoria continuou existindo. Então, para o Ministério Público, aquilo passou a ser uma vantagem e, segundo a delação do Emílio e do Marcelo Odebrecht, aquilo era uma parte do pacote de vantagens dadas... Isso não é variação sobre o mesmo tema, não, Rafael? Dadas para o ex-presidente. Eu tô achando extemporânea essa denúncia, viu? Que tem... Fala, Pedro. Não, vai. Não, é que tem ali, inclusive, eles acham que o tal Metralha, que aparece ali nas conversas, é o Frei Chico, e que quando há um e-mail enviado pelo Alencar, né, pro Marcelo Odebrecht, ele fala ali o irmão do chefe, né? E aí eles... também imaginam que seja o... Tem um depósito que foi recolhido numa busca e apreensão, no Instituto Lula, que mostra uma doação que, segundo os procuradores aí da Lava Jato aqui de São Paulo, não é uma doação, é um pagamento de uma propina travestido de doação, né? Então, esse documento foi apreendido e esse documento, junto com a delação premiada da Odebrecht, levou os procuradores, então, a essa conclusão de que havia esse pagamento de propina para lavagem de dinheiro e tem até o esquema com aquele país da África, lá onde foi apreendido aqui um avião. Guiné Equatorial. Guiné Equatorial, exatamente. Obras na Guiné Equatorial que teriam sido intermediadas nesse esquema aí da Odebrecht com o irmão do Lula. Agora, acho que a chave... Agora, a Lava Jato aqui de São Paulo, hein? Faça-me o favor, hein? Ela, na hierarquia, ela está atrás de Curitiba, de Rio de Janeiro, e de Brasília. Né? Agora, então, vem com isso. Isso aqui não é requentar, não, hein? Agora, acho que o ponto-chave aí, Zé Paulo, é exatamente a história da Braskem, porque a contrapartida, porque se não há contrapartida, não há nada, né? Claro. A contrapartida... Para que pagar, né? Exato. Tem que ter uma prestação de serviço. Uma prestação de serviço. A contrapartida teria sido segurar a Petrobras e impedir a Petrobras de concorrer com a Braskem no setor petroquímico, né? E isso que tem de ser provado, se houve essa contrapartida. Mas tem mais Operação Lava Jato hoje, viu, Zé Paulo? Não é só essa aí, não. Tem Operação Lava Jato nas ruas hoje. E aí eu acho que você tem total razão, porque desde que começou esse questionamento da Lava Jato com a história da divulgação dessas mensagens interceptadas entre procuradores e também representantes aí do Poder Judiciário, as conversas mostram, né, que há uma ação que extrapola o limite daquilo que está previsto em lei. Me parece que há uma intenção, e a gente vem denunciando isso aqui na Rádio Bandeirantes, de se mostrar a importância da Operação Lava Jato, aí sim, com assuntos requentados, né? São coisas que a Operação Lava Jato já estava investigando, estão montando operações, fazendo busca e apreensão, tentando decretar prisão de pessoas importantes para fortalecer a Operação Lava Jato sem o devido respaldo nas provas. A maior prova disso, na minha avaliação, é o pedido de prisão contra o Guido Mantega, que foi negado pela Justiça porque não havia elemento novo que justificasse a prisão do ex-ministro da Fazenda. O fato dele ter cidadania italiana não é suficiente. Ele entregou o passaporte. Exato. Botaram uma tornozeleira eletrônica no Guido Mantega por conta dessa história. O juiz falou, não,
prisão não é o caso, mas vamos botar uma tornozeleira eletrônica. Imagina a pressão que não há nesse O Gilmar derrubou bastidor. a tornozeleira. Né? Aí o Gilmar derrubou. Hoje, na prisão do Márcio Lobão, que é filho do Edson Lobão, a justificativa apresentada pelo Ministério Público Federal é que ele... Bom, primeiro ele teria recebido algo em torno de 50 milhões de reais, ele e a família, né? 50 mil... O Edson Lobão foi desde sempre ministro de Minas e Energia, né? Ele é muito ligado a essa área, inclusive em governos do PT. Era assim, ele era ministro e o lá de Roraima... Jucá. Jucá era líder no Congresso de todos os presidentes, né? Desde Deodoro. O sujeito é de uma competência extraordinária, é impressionante. O Romero Jucá, agora separando as coisas... É articulador. E ele é articulador, bom articulador. Sim. E É um excelente político. pouca gente conhece o orçamento como o Romero Jucá. Claro, mas no bom, aqui eu tô falando Mas no o bom que chama a sentido. atenção é que ele seja líder de governos tão distintos entre Porque si. era uma né? figura Porque é um sujeito que chama, sabe transitar, sem dúvida, né? como o Renan Calheiros, Renan por exemplo, também. foi É. ministro da Justiça, foi líder do governo Collor. ministro Aliás, da outro dia Justiça o Fernando Henrique falou que o Moro não tem perfil para ser ministro da Justiça. Tudo bem, é uma opinião, mas o Fernando Henrique não pode falar sobre perfil para ministro da Justiça porque ele botou o Renan Calheiros para ser ministro da Justiça. Verdade. Você lembrou disso agora. Não, mas o Romero Jucá é uma unanimidade. Tanto que muita gente reconhece o valor político dele, mas pega mal falar bem do Romero Jucá, né? Eu me lembro que logo depois, a primeira confusão que deu no Congresso Nacional, surgiu nas redes sociais a hashtag Volta Jucá. Porque com aquela cobrança da falta de articulação política do governo para a votação da reforma da Previdência, surgiu a hashtag eu já Volta ouvi Jucá. muita gente falar em Brasília, muitos colegas, por exemplo, que o domínio dele sobre o orçamento... Tanto que ele fez os ministros de enorme, planejamento mas nos é que tá, últimos Rafael. anos. E né? ele foi, lembra? É, ele foi. No governo Temer, ele assumiu... Foi no governo Temer, né? Que ele assumiu o Ministério Mas do ele teve que Planejamento sair e ficou 15 imediatamente, dias é. ali, né? Mas, Rafael, isso é que chama a atenção. Que os governos escolham o Jucá é compreensível por tudo isso, por todas essas qualidades. Mas o sensacional é que ele também escolhe todos os governos para representar No pra final, ser quem líder. toma a decisão é ele, né? Não, a Então, decisão mas está na mão dele, hoje, né? O só poder para está com ele. completar, a justificativa para a prisão do Márcio Lobão, segundo o Ministério Público Federal, a prisão é preventiva, então não tem prazo, é que ele continua lavando esse dinheiro, uma parte desses 50 milhões, com simulação de empréstimo, movimento em conta offshore, compra e venda de obra de arte, venda de imóvel. Então o Ministério Público Federal teria... Por isso é que a operação hoje se chama Operação Galeria. Ou seja, a prática do crime continua, né? Ele está praticando o crime agora, segundo o Ministério lavando Público dinheiro, Federal. E essa história de lavar dinheiro com obra de arte não é nova, né? Já em outros casos também já aconteceu. Mas me estranha essa obsessão na Lava Jato por continuar, sabe? Uma operação grande como essa, ela tem que ter um norte e tem que ter um prazo definido também. Não é uma operação eterna. Nós não vamos ter uma Lava Jato eterna. Quem acha que essa operação ela é eterna está completamente equivocado. Ou a operação vai terminar por bem, com encerramento, com uma conclusão de um caso, de um período histórico do Brasil em que empresários e políticos estiveram mais envolvidos do que nunca num esquema de corrupção para vantagem para essas empresas e para o financiamento de campanhas, ou ela vai acabar por mal, com o próprio enfraquecimento perante a população, que começa a ver essas operações sem o devido peso, como teve no passado recente. Eu não sei, Pedro, porque é o seguinte, eu até acho que o problema não é nem o nome, ela pode depois mudar de nome, né? Deixar de ser Lava Jato e suas N operações. Agora, o interessante é que ela proporciona que você tenha o que eles chamam de força-tarefa, né? Que você tenha toda uma equipe da Receita, da Polícia Federal e do Ministério Público reunida e trabalhando engajada, né? Não haveria desmobilização. Talvez se você encerrada a operação, olha, agora temos um mote para uma outra operação, você teria de reorganizar tudo isso. Eu acho bom que você tenha uma equipe já organizada, embora com baixas, etc., e com problemas, muitos problemas, mas que continua trabalhando. E convenhamos, casos que justifiquem as operações não faltam, hein? O problema aí, Zaidan, é o seguinte, uma investigação tem que surgir de um fato, Sim. né? Então, você tem aquele fato esclarecido, aí aquela mesma equipe vai ser usada por um outro fato que ainda não chegou, que não se sabe se está na jurisdição ou não. Aí você vai ter um conflito de competência,
para saber se aquela operação é competente do ponto de vista jurídico para fazer aquela investigação ou Certo, não? mas cabe ao Supremo determinar. Não, isso aqui não é de Curitiba, isso aqui é de Brasília. Então, mas daí você já... O caso do Manteiga para São Paulo. Porque como não N viu casos. relação com a Petrobras. Esse caso do Lula que nós citamos era um caso de Curitiba que foi desaforado para São Paulo. Agora, o que tem de parar de acontecer é a Lava Jato dizer que tudo que acontece é contra ela. Querem desmobilizar a Lava Jato. Tira o caso do Manteiga de Brasília e passa de Curitiba e passa para Brasília, querem desmantelar a Lava Verdade. Jato. Esse Não, é o discurso contrário, já né? deu. É. Tudo bem, é um mantra, é um mantra. É. É um mantra. Mas que há uma reação muito forte, Mas será que é indevida? em muitos casos sim. Outros não. Em muitos casos, sim. Então, mas em muitos casos sim. Por que a Lava Jato tem sempre a última palavra? O senhor Rodrigo Maia, não é a última palavra. Quem tem a última Parece que palavra é o tem. Supremo. Não, mas quem parece Não, mas do ponto de vista da opinião Já não é pública, mais, acho quem que já parece não que é tem a mais. última palavra é a Lava Jato. Bom, mas a opinião Querem acabar pública, com a mas a Lava opinião Jato. pública tem a liberdade de achar quem tá certo e quem tá errado. Mas porque quem domina a opinião pública hoje é a Operação Lava sim. Jato, Que evidentemente. isso, vai dizer Ô, que Zaidan, a imprensa brasileira é braço da Lava Jato. O que eu vejo, aliás, veja as manifestações. eu vejo porta-voz de Gilmar Mendes. Veja as A manifestações. imprensa tem porta-voz de Gilmar Mendes. Casos raríssimos. Veja o que acontece nas manifestações. Agora, no dia 27 do mês passado, o que aconteceu? Estavam lá batendo na Lava Jato ou batendo no Supremo Tribunal Federal? Quem Mas defende pera- o Supremo mas Tribunal quanto? Federal? Mas quanto? Quem defende a Suprema Corte Mas peraí, Brasileira? a Suprema Corte. E nós, muitas vezes, tratamos a Suprema Corte Brasileira como se fosse formada por um bando de juízes que tem ali sempre algum interesse por trás, escuso, que não o interesse Mas eles porque é que, só a Lava mas Jato. eles é que deram indícios disso. Bom, nós concluímos que são indícios. É lógico, mas você tem que concluir alguma coisa. E outra coisa, o Supremo em si é fundamental. A gente acabou de falar em Estado de Direito. Não há Estado de Direito sem o Supremo, não é? Agora, quem muitas vezes ataca a reputação do Supremo são seus juízes. E quem está atacando a reputação da Lava Jato é a própria aliás, Lava dessa Jato. conversa aqui, dessas conversas que vieram à tona do Lula, por exemplo, ele usa o argumento, repetido muitas vezes por vários jornalistas, de que há uma criminalização da política. Não é? A Lava Jato criminalizou a política. Não. Foi a política que se criminalizou. Lógico. Exato. Mas a Lava Jato Lógico. também Fez colocou expor todo isso. mundo dentro do mesmo saco e não está todo mundo dentro do Mas mesmo é lógico, saco. nunca está. Sim, mas nunca a impressão, está tudo... mas a impressão que a Lava Jato passou para a sociedade é que estava todo mas é por mundo isso dentro que é do mesmo preciso saco. independência, Rafael. Isso está se desfazendo, É eu por acho. isso que é preciso independência. Ou seja, nós temos independência para olhar uma declaração do Deltan e falar assim, isso é uma bobagem. Uma decisão do Moro e dizer que está errada. Mas temos a partir de agora, porque até então não tinha. Ah, como não? Você nunca teve? Lógico, Você não tinha antes? Eu tinha, mas vem ao microfone Mas aqui e você era o fala único que alguma tinha? coisa contra a Ah, Lava mas Jato. isso faz parte, é o ônus do negócio. é o ônus, Agora, claro. peraí, desde o começo, você não analisou caso por caso, decisão por decisão, com independência? Eu não tô falando do ponto de vista particular, Zé. Não. Do ponto de vista da sociedade Pô, mas- como um pô, todo. mas- A sociedade abraçou a Lava Jato, foi com a ela sociedade é uma abstração. pra falar de futebol. Senhores, foi com tempo, ela aqui no Poropopó, como se senhores. fosse arquibancada. Tempo.